Graça e paz, queridos. Glória a Deus, né? Pelo privilégio de podermos estar aqui. Tem gente que cantou bastante, que quer ficar nesse lugar, né? Só arrumar a chave bastante para vocês virem aqui. Mas o melhor lugar é estar com o Senhor. Amém? E eu gostaria que os irmãos entendessem que nós somos morada de Deus em espírito, e aonde nós estivermos, Ele está em nós e nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a carta aos Colossenses. Nós temos duas cartas muito importantes na Bíblia. Uma é Efésios. Efésios é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. E Colossenses é o cabeça da igreja. E é muito importante. Eu gostaria de mostrar algumas coisas aos irmãos. E podemos contar com os irmãos aí na tela? Colossenses, capítulo 1, verso 1. E pode pôr em seguida os versículos que eu vou parar. Eu peço para o irmão deixar mais na lousa. A lousa. Na nossa tela, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, olha que dupla boa, hein? Pai e filho na fé. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos de vossa fé em Cristo e do amor ou da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pode parar um pouquinho aí? Então, ele diz aí, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos aqui, por exemplo, eu gostaria que colocasse aí, por gentileza, segunda carta de Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Será que nós estamos amando a vinda dele assim? Né? Então ele está falando que nós temos aí a coroa de justiça. 1 Coríntios 9:25, nós temos uma outra coroa. E todo aquele
que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então nós sabemos que todos os atletas, não é? Eles fazem o máximo que eles podem fazer para sempre alcançar uma boa colocação, né? Nas corridas e na natação, e todo esporte tem que fazer uma série de exercícios fortes e também usar roupas a mais leve possível para não dar peso. E os que são da natação, eles rapam todos os pelos que tem no corpo para a água não se ajuntar. Veja só, não é? Então, eles fazem tudo isso para ganhar uma coroa corruptível. O que é corruptível? Uma coroa que perece, não tem valor. Agora a nossa é uma coroa que permanece para sempre. Amém? E nós podemos fazer alguns exercícios, não é? Que não são exercícios físicos, mas são espirituais. E nós podemos melhorar também muito a nossa posição na presença do Senhor para alcançarmos a nossa coroa incorruptível. Olha, então, a maioria de nós não gosta de deixar nada, pelo contrário, gostam de ir pegando mais coisas, né? Ir acumulando mais coisas para fazer, para que o seu dia fique cheio, passe logo. Mas, na verdade, nós podemos fazer alguns exercícios e ficarmos mais tempo na prática desta palavra, comendo esta palavra como um maná que desceu do céu, né? Jesus falou que os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas nós estamos comendo o verdadeiro pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Pão vivo, água viva, leite racional não falsificado. Irmãos, tem muita gente se alimentando de palha e de coisas que não produz nenhuma qualidade na sua vida para você fazer algum exercício espiritual para almejar, para alcançar um lugar mais excelente nessa carreira que Deus nos deu a correr aqui na terra, né? Uns correm mais ou mais tempo, né? E outros correm menos, mas nós temos uma carreira para correr e ela tem que ser aproveitada para cada um de nós, né? Devemos aproveitar mais o nosso tempo. Há muito tempo que a gente joga fora, fica distraído com coisas. Eu estava falando para dois meninos aqui da igreja, eles sentam geralmente lá atrás, ficam com o celular na mão e com o brinquedinho. E já tem idade. Os pais precisam dar mais atenção para os seus filhos, porque se há um instrumento para nós os velhos não é tão perigoso. Mas não é tanto. Mas se há um instrumento que está matando tudo, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais mata tempo. O pessoal anda na rua assim. Eles atravessam a rua com o celular na mão sem olhar. A gente que está dirigindo é que tem que parar para eles passarem. Nós estamos vendo uma geração tão obcecada por isso aqui. Os velhos também,
Mas os jovens, os adolescentes e as crianças, os pais, para se ver livre dos filhos, dá isso aqui, ó. Essa aqui é a arma mais mortal para essa geração que está surgindo. Os bebezinhos de 2 anos, eles já manobram isso aqui melhor do que um velho como eu, de 85 e 4 meses. Mas os pais ficam livres, porque eles ficam quietinhos, né? É uma maneira de ficar quieto. Então, mas você deve também gastar tempo com seus filhos e ensiná-los a palavra de Deus. Você fala, mas eles não entendem nada. Mas os meus filhos, e nós temos 3, quando eles aprenderam a falar papai e mamãe, nós começamos a enfiar salmos nele, palavra neles. E eles com 2 anos, 3 de idade, já sabiam mais de 100 versículos, de cor. Sabiam os salmos inteirinhos. E há muita gente aqui que sabe também, até hoje, eu creio que sabe, não é? Porque foram desafiados lá atrás e eles levaram a sério e têm guardado muito a palavra. E quando nós desprezamos a palavra, e quando nós não temos prioridades para a palavra, quando nós não temos tempo determinado para essa palavra, a gente pode passar dias, semanas e meses e isso não é uma coisa muito boa. Essas coroas que estão sendo dadas aqui não são coroas dadas a qualquer pessoa, tem que ser aqueles que amarem a vinda do Senhor. Não é isso que diz aqui? Então ele diz: ouvides pela palavra da verdade do Evangelho. Verso 5, né? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Irmãos, há coisas lindíssimas no céu, mas a maioria de nós, nem aqui em São Paulo, não dá nem para olhar para cima, né? Que não enxerga nada, quase sempre. Quem mora no interior, olha para cima, tem aquele luar maravilhoso, você vê as estrelas. Mas aqui em São Paulo você quase não vê. Então o pessoal praticamente anda, é melhor andar assim, não é, do que andar olhando para cima. Mas, já que nós não podemos olhar para cima, vamos olhar aqui para baixo, ó, a palavra. Vamos gastar mais tempo com a palavra. E tempo, tem um amigo meu que ele sempre dizia: pastor, tempo é questão de preferência. Quando você tem preferência para uma coisa, você faz tempo para fazer. Seja boa ou ruim, você tira tempo para executar aquilo. Agora, na palavra de Deus, que é um exercício espiritual, e nós devemos nos livrar de muita coisa que nós estamos carregando como peso, como um atleta, né? Veja as prioridades que você tem. Aqui tem muita gente nova, né? Tem gente mais velha, e lá para trás está cheio de crianças. Irmãos, vamos ver se a gente consegue fazer uns exercícios para nós nos livrarmos de uma série de coisas que nós estamos amarrados nele. Tiago 1,12. Falando ainda de coroa, tem mais, tem uma que tem 2 vezes, coroa da vida, mas Tiago 1,12 diz coroa da vida. Vamos lá? Bem-aventurado é feliz, né? O varão que sofre a tentação. Não é o que cede à tentação, é o que sofre. Sofrer a tentação é uma coisa, e entrar na tentação
está roubado, está atrapalhado. E diz: o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que coroa? Coroa da vida. Para alcançar a coroa da vida, você vai sofrer tentação, mas não vai ceder à tentação. Você vai resistir à tentação, sair daquele lugar que você pode ser envolvido, não é? Hoje está tão vulgar as coisas, né? Mas a gente tem que vigiar a própria vida da gente para que nós alcancemos uma coroa de glória, tá? Não adianta a gente vir aqui 1 ano, 20 anos, 30 anos, 50 anos e partimos para o lago de fogo, né? Que é o lugar eterno. Então, queridos, vamos correr essa boa carreira, vamos, né? Tem muito peso, vamos tirar fora. Vamos dar prioridades para algumas coisas novas na nossa vida. Olha aí, que texto. Bem-aventurado, que é feliz o varão que sofre a tentação. Não é o que não sofre, é o que sofre. Nós sofremos tentação o tempo todo. Até eu, como velho que eu sou, também sofro tentação. Imagino vocês, como jovens. Não é? Só que a gente tinha que resistir quando é jovem e quando é velho não vai ceder à tentação. Tem que estar cada vez mais firmado, não é? Por isso que muita gente na igreja está desarmada e estão trocando os pares. E gente madura, gente que está 30 anos de casado, 25, 20, não é? É só casar os filhos, eles já viram a cara um para o outro, cada um vai para um lado, cada um arruma um companheiro novo, e isso Deus abomina. Deus abomina. Inclusive, ele fala que o homem que contempla a mulher do seu companheiro, aliás, pessoas são muito amigas, né? Acabam trocando os pares, muitas vezes. Então, mas a Bíblia diz que ele odeia esse sistema de você e eu mirarmos para outra mulher, não para a companheira, para outra mulher. E a mulher para outro homem. Deus abomina. Então, queridos, e está tão vulgar isso, não é? E nós temos os dois irmãos, né, o Jonas e o Sérgio, que foram lá para Portugal, e eles viram. E o negócio na Europa, nós estamos ruins, mas lá eles estão pior que nós. Nesse campo de troca de parceiros, né? Agora, Deus abomina. Malaquias 2,16. Põe para mim aí em cima. Deixa eu ver só na tela. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, repudiar o marido ou a mulher, aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, porquanto guardai-vos
em vossos espíritos e não sejais desleais. Só isso, desleais. Não sejais desleais. Então, queridos, o Senhor, então, Ele gosta, né? Gosta de trazer justiça e trazer juízo para as pessoas que trocam os seus parceiros. E tem gente que está no terceiro, quarto parceiro, quinto. Jesus encontrou com uma mulher que tinha 5 maridos e aquele que tinha era amante. Olha só. Só que ela se converteu, se tornou uma missionária no mesmo momento do encontro com Jesus. Jesus falou: mulher, eu tenho a água viva para você. E ela ficou apaixonada. Falou: eu quero desta água. E Jesus encheu ela dessa água, que ela esqueceu até o cântaro que ela foi buscar água daquele poço de Jacó. Correu para a cidade e anunciou: achamos o Messias, né? Entende? E uma cidade praticamente inteira desceu por causa do testemunho daquela mulher e ouviu a palavra do Senhor. E no final eles disseram: mulher, já não é mais pelo seu testemunho, porque nós mesmos temos visto e ouvido. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, que mudança rapidinha, né? Mas a grande dificuldade nossa é que gente da igreja está fazendo a troca. Ela não era da igreja. E ela tinha um pouco de conhecimento de religião. Mas, por ser uma mulher samaritana, e Jesus falando com ela, foi algo maravilhoso. Então, irmãos, tira teu olho de olhar coisa que não convém. Tira. Ah, pastor, mas eu sei até onde eu vou. Eu sei, até o primeiro motel, a primeira cama, a primeira oportunidade. Irmãos, não se brinca com sexo, não se brinca com o pecado. Ele vem como uma tentação. Mas nós não podemos ser lá desleais. Temos que ser sinceros. Tem mais. Tem uma coroa que está em 1 de Pedro 5,4, querido. É 1 de Pedro, não é? 5,4, ele diz: e quando aparecer o sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Tem mais um em Apocalipse 2:10 que vai repetir: coroa da vida. Vamos lá? Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha só, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ó, fiel até a morte. Quantos dos nossos irmãos que morreram terrivelmente por confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas pela
fidelidade deles ao Senhor, eles entraram até em tribulação de 10 dias e morreram. E ele fala: se morrer, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Porque na verdade o crente de verdade, ele nascido de novo, nascido de Deus, ele tem vida eterna, ele não morre. A gente passa dessa vida para a nossa casa eterna, não é? Então, o que acontece é que a igreja está começando a ficar desnuda. Agora eu falei uma palavra meia forte, né? Desnuda. Vamos abrir Gálatas, deve ser capítulo 5. Eu fui para frente e tentei dar um ré, né? É 5 de Gálatas. É o fruto do Espírito. É 5? Eu tô no 4, assim eu não acho. É 5, não, é 6. Gálatas é 5 mesmo, 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor. Olha só. É um cacho só. Ele diz, mas o fruto é um só. É amor, gozo, paz, longanimidade, se estica, mas não rebenta, não estoura, não explode, não joga as coisas para cima e nem para baixo. Bondade, fé, pode vir o que vier. Eu estou pronto para partir e estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, que é, irmãos, olha só, que é incomparavelmente melhor. Uma partida assim por fé vale a pena, mas morrer na penúria, no pecado, na desgraça, não é uma coisa boa. Mansidão. Ser manso não é tão fácil assim, né? E temperança. É no sal, grosso ou fino, mas é temperadinho, né? Que o sal, eu acho o sal uma coisa muito boa. Eu quando pego uma coisa sem sal, a gente até come, né? Porque tem muita gente que só come sem sal. Mas quando está o sal, não é? No equilíbrio, é muito bom. Dá sabor e dá vida, não é? Então, nós temos nessa mesma palavra aqui, dando uma rezinha, pode pôr para mim Gálatas 5:19, que aqui agora está no plural. Aqui ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha, mas tem uma lista que dá para você sair daqui até no mercado puxando.
E depois tem um final muito triste. Ele diz, a carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Agora vem tudo no plural, aí, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha, tudo no plural. Tem de pancada isso. O próximo. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas, irmãos, prestem atenção, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro, como já antes os disse, que os que cometem tais coisas, que triste, né? Não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, mas pode gostar ou não gostar. Essa lista, ele diz, qualquer uma dessas coisas que nós estivermos cometendo, não é tudo isso aí. E algumas que não estão escritas aí, que são semelhantes a essa, ele diz que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O negócio é bem mais triste do que a gente pode pensar. E tem, como tem bastante caldo aí para sopa, né? A pessoa prefere, né? Ah, pastor, eu não como isso, mas como aquilo. Irmãos, é proibido pelo Espírito Santo de Deus a você comer essas coisas. Está sujeito à morte. Não é morrer e ser enterrado, é morrer eternamente, separado de Deus por toda a eternidade e viver, porque não vai morrer assim, vai viver eternamente com Cristo ou com o diabo. Vai viver eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é a segunda morte. A primeira morremos em Adão e a segunda morremos não crendo no Cristo de Deus. Só Ele pode realmente produzir uma vida especial para nós vivermos para a honra, para a louvor e glória do seu nome. O que é uma coroa? Um diadema, uma insígnia de soberania, de recompensa. É glória, é honra, não é? Cada um de nós que tivermos uma dessas coroas, já somos, não é? Bem abençoado. Vamos voltar para Colossenses. Os irmãos me perdoem, mas eu não consigo deixar de falar algumas coisas, porque as coisas não estão tão boas como a gente pode pensar. A obra da graça realizada pelo Senhor Jesus Cristo, daquilo que eu falei aqui, que Ele gritou na cruz, né? Pai, está consumado, né? O telestai famoso, está tudo pago, irmãos. Tudo que você precisa está pago. Não é que vai pagar, está pago. Ele pagou tudo por nós. Mas a maioria prefere outras coisas, né? É Colossenses, viu, querido? Eu falei Timóteo, você me perdoe, mas
Verso 6 nós paramos, né? Verso 5, verso 6. Ele diz que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, está vendo que beleza? Como também entre vós, desde o dia em que ouvisses e conhecesses a graça de Deus em verdade. A graça de Deus é algo muito lindo. Só Deus poderia fazer isso para um grupo de pessoas mortas, pessoas que vivem na prática do pecado. Mas Deus, Efésios 2:1, ele diz: Ele nos vivificou. Ele deu vida para quem está morto. Vivificar é dar vida para quem está morto. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ele vai falando, né? Até que ele fala de uma coisa tremenda, né? Fala da bondade, da benignidade de Deus, fala desse amor tão lindo que Deus tem para conosco, fala que nós somos, verso 6, nós somos a mão direita do Pai na glória, nós estamos acima daquilo que eu quero falar hoje, alguma coisa, se der tempo, que eu já fui para outro canto, né? E vocês olhem a hora aí para mim, porque eu também... Eu esqueço quando estou falando de olhar para o relógio. Então, quando ele está falando lá que nós somos levados por essa graça a vivermos a nossa vida acima com Jesus, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio. Nós temos um nome acima de todo nome, que é Jesus Cristo, e nós estamos assim. A igreja é a única entidade que está assim, o resto está tudo para baixo. Toda que já passou, toda que está e toda que virá. Todos estão abaixo. Só a igreja está reinando com ele acima. Efésios 2:6, né? Acho que é 2:6, que diz... Olha, e vos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ah, pastor, mas eu não quero ficar lá. Irmãos, o corpo nosso fica aqui, mas nosso espírito está lá, reinando com ele, batalhando contra o poder das trevas, que está totalmente eliminado. Na igreja, Satanás não tem parte, não tem sorte. Satanás não tem herança conosco, irmãos. Ele está banido, ele está abatido, ele está... como é que chama? Destruído. Tudo que você pensar em português, ele está. Ele só fica na sua casa e na minha por burrice nossa. Porque, e para expulsar os demônios e Satanás e o diabo, não precisa ter dom espiritual, precisa só nascer de novo. Esse pastor é maluco mesmo, né? É só nascer de novo. Um crente que nasceu hoje, de novo. Não é que levantou a mão, eu quero Jesus, e entra diabo enxuto, sai molhado. Eu estou falando de crente que nasceu de novo, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor e tem uma nova natureza. Não precisa de dom espiritual, irmão, não precisa de jejum, não precisa de oração, precisa de crer no nome de Jesus Cristo.
É Marcos 16, 17. Põe para mim lá na lousa, por favor. Não, desculpa com a lousa, viu? É vício de linguagem. É que naquele tempo a gente tinha lousa aqui, né? A gente cantava aqui, tinha lousa para cantar os cânticos, né? Agora o negócio ficou tão moderno que eu esqueço. Eu estou com a lousa antiga aí. Olha lá. Esses sinais seguirão o quê? Você crê? Amém. Irmãos, não há diabo, não há magia, não há nada que o diabo possa fazer com o crente. Mas o diabo está deitando e rolando, assistindo nossos cultos de camarote. O segredo, irmãos, não sou eu, é Ele. Aprenda isso. O segredo não sou eu, é Ele. Agora, eu creio, então o que acontece? Ele vai te encarar, ele vai falar: você não é de nada, você é isso, você é aquilo. Eu com esse cavalo já ganhei 3.000 almas. Pode ganhar quanto for. Mas se você crê, ele vai ter que ajoelhar. Para mim, ele tem que ajoelhar, pôr a mão para cima e confessar a derrota. Porque esse é o que ele merece. E eu tenho feito isso há 62 anos já. Mas a igreja, a maioria das igrejas nem mexe mais com isso. Eles falam: eu vou mandar lá para o senhor porque eu não mexo com essas coisas. Até eu falei aqui, né? Quem tem uma igreja assim, irmão, sai dela, fecha ela. O nosso único inimigo que vem fazer pressão conosco é o diabo. E ele está o quê? Totalmente. É 2,14. Olha lá, mas vamos lá, espera um pouquinho. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas baratas. Poxa vida, pastor, a barata está assustando muita gente aí. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera. Irmãos, e não vos fará dano algum. Pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Faz isso. Nós fizemos aqui o teste, né? Eu chamei o pastor Nilo aqui, pus as mãos nele e não falei nada. Porque o pastor tem que, né? Os pastores que oram por aí tem que chamar toda o capítulo 11 quase de Hebreus, né? Os heróis da fé, para vir ajudar. Mas, irmãos, é tão simples. Esses sinais seguirão os que crerem. Todas essas coisas aí, você não precisa ter um dom especial, porque línguas é um dom que quase quando a pessoa se converte já recebe, né? Tem gente que recebe antes de ser batizado. Aí o pessoal faz um cavalo de batalha. Não, tem que jejuar e orar, porque quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, ele era Pedro, Tiago e João, a panelinha, né, de Jesus, sempre com ele. Eles voltaram, tem um homem que diz que trouxe o filho dele, que era lunático, que caía na água, caía no fogo, desde de pequeno, e os apóstolos passaram a noite lá e não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus falou naquela altura lá, ele falou que eles vieram perguntar para Jesus: por que nós não podemos expulsar? E Jesus falou: essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Mas o demônio de quem? Dos apóstolos, da incredulidade deles. Não é da incredulidade do menino ou do pai do menino, é daqueles que passaram a noite
e não tiveram fé suficiente para expulsar aquele demônio. Então se faz um cavalo de batalha. Eu saí, por exemplo, daqui, fui para Serra Talhada, viajamos 3 dias de carro, chegamos lá, tomamos banho, eu tenho o costume de tomar banho, tiro a barba e fui para o culto. Aí tinha um homem lá que era do time lá do Chico Xavier e disse que estava liberto. Aí nós comemos, né? Eu comi uma macarronada que a irmã fez, para nós fomos para o culto. Chegamos de viagem, aí chegamos lá, aí o pastor falou assim para mim: esse aqui é o homem. Quando eu fui dar a mão para ele, ele saiu pulando de 2 pés, foi lá para... É um salão maior que esse aqui. Aí o homem ficou possesso e começou a luta. E do pessoal que tinha lá, só tinha eu e mais um que cria nessa obra de libertação. Os outros lá para segurar, mas o homem era pequeno, de baixa estatura, mas uma força de demônio. Ele fazia assim com o pé e jogava o pessoal longe. Para segurar ele em 5, foi uma parada dura. E ele começou a brigar comigo, que eu que conhecia um pouquinho da palavra, comecei a falar: não, que tem nada para você aqui não. Ele falou: não, vou matar. Eu falei: não vai, porque chegou o príncipe da vida. Eu vou. E falou. Ele lutou comigo, falou: eu com esse cavalo já ganhei 3.000 almas, eu fiz isso, o Jesus de você não é de nada, ele não é de nada. Mas sim mesmo, com voz de trovão. Eu falei: não, você está enganado. Chegou aqui o príncipe da vida, você não matou, não vai matar mais. Sabe o que ele falou para mim? Não está escrito, essa caça só sai com Jesus no coração. Eu falei: não, essa caça só sai em nome de Jesus Cristo. Ele falou que não ia ajoelhar nunca. Ajoelhou, pôs a mão para cima, fiz ele confessar várias vezes a derrota dele. Irmãos, está escrito em Filipenses 2, de 9 a 11, né? Pelo que também Deus o exaltou. Se quiser pôr lá na tela, por gentileza. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de. Irmão, acima, olha só, acima de. Não tem ninguém acima, a não ser o Pai, o Filho, o Espírito e a igreja. Mas de principado, potestade, essa turma toda, está tudo para baixo. Pelo que também Deus o exaltou. Olha só, Deus o exaltou, coroou seu filho soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão aonde? Quem está no céu? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e tem uma pancada de todas as tribos, línguas e nações, vestido de vestes compridas, brancas e compridas. E o Senhor falou: repousa mais um pouco, que ainda falta o Dirceu, falta muita gente morrer como... muitos de nós vamos morrer no sacrifício. Por isso não pode ser covarde, tem que ser valente, não é? Então, quem tem que dobrar o joelho? Todos os que estão nos céus, na terra os homens, debaixo da terra os demônios. E tem demônios, príncipes terríveis, aprisionados em cadeias eternas até o dia do juízo. Isso você encontra em Judas e Pedro, né? Acho que os dois falam desses demônios. Mas todos eles que estão no céu estão curvados. Você pode ler Apocalipse, está lá, todo.
centenas, né, não é, milhares, milhões de milhões. Os 4 seres viventes jogam as coroas, os 24 estão lá dobrados. É um negócio maravilhoso. E nós aqui para confessar esse nome e dar glória a Ele, e os demônios que odeiam esse nome. Ele fala, eu odeio esse nome. E eu sei que ele odeia. E ele odeia a mim e fala, se eu pudesse fazer você assim, picadinho, ó, bem picadinho, eu odeio você, eu odeio. Que bom, né? O único inimigo que eu tenho é o diabo e seus demônios, mas estão totalmente derrotados. Pode pôr para mim no quadro, no quadro, né? Pode pôr para mim na tela, por gentileza, Hebreus 2,14. Hein? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha lá, irmão, olha que palavra linda, aniquilasse o que tinha o império da morte. Não tem conversa, irmão. Essa é a posição dele, aniquilado, destroçado, destruído, desbaratado. O que tinha o império da morte não tem mais. Quando Jesus disse, eis que se aproxima, sim. João 14:30, ele diz, eis que se aproxima, é João 14:30, se quiser pôr aí. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. 10:10, põe para mim, João 10:10. O ladrão, olha o nome dele bonitinho, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vou dizer para vocês, até a cruz, ele podia fazer assim, roubar, matar e destruir. Depois do brado, do Telestai, tudo consumado, tudo pago, tudo realizado, Satanás totalmente aniquilado, nem esse aqui, nem aquele João 14:30. Pastor, o senhor está inventando? Não, irmãos, a história é até a cruz é o checkmate, é o novo concerto, é a nova aliança, é o novo homem, é o homem criado segundo a vontade de Deus, né? Não é? A igreja é um negócio sério. A igreja não é qualquer droga que o pessoal pensa que é, não é não. A igreja é coisa maravilhosa se nós crermos no Senhor e podemos fazer coisas maravilhosas. Aí eu vou continuar tudo, né? Então, e 1 João 3,8 ele diz, quem comete o pecado é de quem? Ele não está perguntando para mim, se você está no pecado, não está perguntando para mim se é pecado. Você está no pecado, é pecado. E de quem você é? A Bíblia diz do diabo. Mas eu estou nessa igreja há 30 anos, mas não nasceu de novo, é do diabo. Se morrer, vai para o lago de fogo. Ele disse que o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destroçar, destruir, desbaratar as obras do diabo. E Colossenses, ele falou 2,14, diz que ele foi colocado, exposto publicamente
Cristo triunfou sobre ele. Ô, gente, é só a igreja mesmo, está dormindo, é que apanha desse camarada. Eles são muito, eles são um terço que caiu do céu. Eles são muito. Mas nós temos ainda milhões de milhões, milhares de milhares que estão na glória, que também trabalham em nosso favor. Numa hora de aperto e apuro, você pode até clamar pela presença deles, que Deus manda socorro. Mas não precisa, é só usar o nome de Jesus. Não tem diabo no inferno ou fora do inferno que aguente o tranco. Deu sono? Eu não ia falar nada disso aí, né? A gente começa a falar, tem que os irmãos, a maioria não sabe dessas coisas, né? As igrejas não ensinam isso. Achar uma igreja para ensinar isso aí? E tem muitas. Bom, deixa eu falar. Verso 7 de Colossenses 1:7. Como aprendesses de Epáfras. Epáfras era um pastor muito bom, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Pode indo. O qual nos declarou também o vosso amor, né? No Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, os irmãos no passado tinham costume de orar sem cessar pelos seus obreiros, pelos seus pastores, pelos irmãos crentes. Hoje quase ninguém mais ora pelos pastores, quase ninguém mais ora. Dificilmente alguém fala, não, eu me coloquei na brecha e estou orando pelo Senhor todo dia. As colunas mais antigas que nós estamos aqui, que tivemos, elas caíram e praticamente vão ficando sem coluna. Por isso cada um deveria tomar um lugar, não é? Mas o pastor não merece. Irmãos, eu mereço o lago de fogo, mas Deus, pela sua graça, me ofereceu o céu, a glória. Não é? Mas será que eles oravam só porque eles tinham o costume de orar? Mas veja só que ele diz aqui no verso 9: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, ouviu o testemunho do Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria, eu fui ver lá sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Isso é sabedoria. Inteligência diz faculdade de conhecer e de compreender. Não é? Que também você pode ler a palavra de Deus e não entender nada. O que a maioria faz. Até lê bastante, mas entende muito pouco e age muito pouco, não tem
esses períodos de oração, esses períodos que você pode crescer na graça, crescer no conhecimento, não é? Para que o ministério que Deus deu. Então no verso 10, é interessante, olha, você não se zanga não de pôr para mim 1,17 de Efésios? Depois a gente volta aí. Olha só coisa linda aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, marca isso aí, gente, vos dê em seu conhecimento, ó, conhecimento ele dá aqui, né? Ele diz o espírito de sabedoria. Olha, irmãos, sabedoria e revelação. Um crente que tem conhecimento dado por Deus, aonde? No seu entendimento. E que tenha sabedoria e revelação, você anda vitoriosamente pelo menos uns 80% da caminhada cristã. Vai parar muito de olhar para baixo. Ai, sou eu, sou azarão, sou isso, sou aquilo, né? Tudo acontece comigo, tudo. Irmão, para com isso. Esse camarada tem que ouvir seu grito de vitória. E quem que é que Jesus falou? É o Pai da glória. É o Pai dele. Ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, é dado. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, é dado, é crer somente. O Espírito de sabedoria e de revelação. Vamos voltar para o verso 10, né, de Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Oh, a gente pensa que está andando, pastor não está presente, o marido está presente, a mulher não está presente, sei eu, patrão não está presente. Irmãos, nós temos um Deus que Ele não desgruda de nós, nós estamos até nu e patente aos olhos de quem temos que tratar, não é? Então ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, tem que dar fruto, em toda a boa obra. Tem gente que diz, eu sou pau para toda obra, sabe quebrar a cara de um, ele quebra, não é isso. Você tem que ter o fruto, coisa boa dentro de você, para você poder produzir alguma coisa, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Então tem um crescer? Tem. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Primeira Coríntios 2, 9 e 10. E acho que está na minha hora de parar, né? 45 já, é isso? Vou falar só essa, eu vou parar. Ele diz assim, mas como está escrito? Está escrito? Então você tem que crer, e eu também. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem e da mulher. Homem na Bíblia sempre é homem e mulher. São as coisas que o pastor Dirceu preparou, né? Na mensagem dele. Olha lá, irmão. Que Deus preparou para aqueles que o amam.
Ah, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu faço a diferença. É como em casa. Eu tenho 3 filhos. A gente fala que não faz diferença, mas ele sabe que a gente faz. Sempre tem aquele mais obediente, mais bonzinho, né? Tem o mais cascudinho, mais rebelde. Então, ele sempre está apanhando, né? Apanhava, porque agora ninguém apanha. Quem apanha é os pais e as avós. Mas no meu tempo, quem apanhava era a gente, né? Então, mais o versículo, aí põe o 10 também. Ele diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha quem revela. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha o segredo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda os lugares profundos de Deus. Ó. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu o nosso coração, pode ser revelado a qualquer instante, a qualquer momento. Para quem? Ele falou para aqueles que o amam. Então nós sabemos que Paulo diz assim, mas Deus nos revelou. Revelou para quem? Para Paulo. E Paulo escreveu para nós, e nós temos uma maior dificuldade com isso aqui. E não é só isso aqui. Tem tesouro sem conta para nós. Vamos dizer, se Deus empacotasse as coisas para dar para nós, deveria ter galpões e galpões de presentes para trazer para nós, mas os anjos estão inativos, porque nós não queremos. Nós queremos vencer nesse mundo. Mas é pecado, pastor? Não é pecado. Mas também se você ganhar bastante dinheiro e não investir no reino de Deus, você está investindo em nada. Porque o único dinheiro que tem valor é o que você investe no reino de Deus. Amém? Então ele diz que o Espírito de Deus penetra. Irmãos, não tem limite para o Espírito de Deus. Ele penetra até as profundezas de Deus. Ah, eu estou fazendo, mas Deus sabe que... Lógico que Deus sabe tudo. Até quando eu penso em falar, a gente falar e eu ia falar, está na ponta da língua, ele já leu. Ele falou que ele vai trazer a juízo essas coisas. Graça e paz, queridos. Até domingo próximo. Se vocês tiverem coragem, voltem. Eu vou continuar nesse mesmo livro.